agora algo tão importante. Vamos orar? Vamos. Amado Deus, bendito, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado de nós estarmos aqui cultuando a Jesus. E que Jesus seja sempre da mesma forma que Jesus seja o centro de nossa vida. Senhor, peço que assim, de todas as vezes que tu entre na nossa alma. E que Jesus seja exaltado. Por isso, eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Amém, amém. Quero ministrar uma palavra. Deus colocou no meu coração uma palavra simples, mas desejo que faça muita diferença na sua vida. Que tem por título, Aprendendo a Deus. Você pode dizer isso comigo? Vamos. Aprendendo a depender de Deus. Estarei me baseando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Do 7 ao 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém. Paulo era um cara muito estudioso, fariseu, extremamente inteligente. Na época, temido por muitos cristãos. Época que ele não era um cara não era nem um pouco flor que se cheirasse. Mas depois que Jesus o encontro de Jesus, se tornando um cristão, muitas coisas mudou no interior do apóstolo Paulo. Porque quando o interior muda, necessariamente a circunstância da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso ponto de vista, até mesmo da própria vida, ela muda. A partir do momento que ele se encontrou com Jesus, passou a ser um cara desprezado, tido como perseguido, maltratado. Pessoas que muitas vezes quiseram a sua morte. Aí, diante dessa transformação do apóstolo Paulo, se formos ver a vista, Paulo se piorou. Para alguns,
A vida dele, antes dele servir a Jesus, era uma vida mais tranquila. Só que a partir do momento que ele se encontra com Jesus, aparecem as coisas piores, obviamente, pioraram. Porém, o interior, o homem interior do apóstolo Paulo foi transformado. E Paulo passou a ter visão espiritual da vida, algo que ele não tinha. Ele passou a ver as coisas da vida num ângulo de Deus, num ângulo bíblico. Passava por perseguições, era maltratado, quase morto muitas vezes, mas mantinha sua fé. Aí você me pergunta, pastor, qual era o segredo desse cara? Porque muitos de nós não passaria a metade que o apóstolo Paulo passou. Não suportaria a metade que esse homem suportou. E qual era o segredo do apóstolo Paulo? O segredo é que o apóstolo Paulo aprendeu a depender de Deus. O segredo é que o apóstolo Paulo aprendeu de que a vida dele estava literalmente nas mãos de Deus. Ele não ia, porque sabia que a sua vida estava blindada por Deus, e tudo o que viesse ocorrer, acontecer, estaria debaixo da permissão do seu Deus. Dependia completamente de Deus. Tanto que certa vez o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por... Paulo aprendeu a depender de Deus em todas as áreas de sua vida. Quem ama as cartas do apóstolo Paulo percebe a dependência desse cara diante de Deus. Era um homem que andava de nariz em pé, soberbo. Aí a gente vai ter que aprender um negócio aqui. Com Jesus, encontra com Jesus necessariamente, ele se encontra com a humildade. Necessariamente ele se encontra com humildade. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem se encontra com Jesus naturalmente passará a ser alguém de fato de motivos para a soberba. Por que, pastor? Inteligentíssimo. Para mim, o homem mais inteligente da Bíblia. Só perdia para Jesus, do meu ponto de vista. Mas o interior mudou. Mas o interior mudou. A inteligência continuou a mesma. A sabedoria continuou a mesma. Mas o interior se rendeu a Jesus. Passou a não viver por si só, por si mesmo. Passou a depender de Deus em tudo. Coisas que o apóstolo Paulo nos ensina de como a gente depende de Deus. Primeiro, os espinhos nos levam a depender de Deus. Aleluia. Aleluia, pastor. Aleluia. Bendito os espinhos nas nossas vidas.
Glória a Deus pelos espinhos das nossas vidas. Não tenho medo de te dizer uma coisa: muitos de nós só nos mantemos no caminho por causa dos espinhos. Muitos espinhos nos conduziram aos pés de Jesus. Muitos espinhos nos conduziram a depender de Deus. Quantos espinhos na tua vida te fez ser uma pessoa mais quebrantada, te fez uma pessoa com os ouvidos mais atentos para Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz assim, versículo 8: 3 vezes segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. O cara era bom, recebia revelação vinda do próprio céu. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Só não me pergunte que espinho é esse, ok? Há uma linha de raciocínio muito grande. O que significa esse espinho? E não é o assunto que eu quero chegar aqui. As lutas que a gente enfrenta durante a vida são espinhos. As lutas que a gente tem enfrentado, eu e você, encare isso aí como espinhos. Aí você pode me perguntar: pastor, mas como Deus, essa pergunta é, mas como Deus, um ser de absoluto amor, pode permitir que eu sofra, passe por tribulações, decepções, que eu me machuque? Porque Ele permite tanta dor na nossa vida. Não é assim que a gente pergunta? Não é assim que de vez em quando a gente questiona? Analise comigo, por favor. Vou te responder analisando com você. Quantos espinhos te fizeram melhor? Quantas angústias te fizeram amadurecer? Quantas dores te fizeram crescer? Quantos espinhos no caminho não te fizeram dar a volta e deixar de fazer ou concretizar caminhos errados, decisões equivocadas? Quantos espinhos te fizeram um homem e uma mulher melhor? Quantos esposos que, passando por espinhos, passaram a tratar a esposa melhor e vice-versa? Aliás, quantos espinhos as nossas famílias enfrentaram, e isso fez com que essa mesma família se unisse mais? Quantas dores uniram famílias? Quantas dores transformaram a nossa vida, o nosso caráter, o nosso modo de pensar? Quantas dores! E eu vou chamar isso de espinho abençoador. Espinho que nos fez fazer permanecer no caminho, dependentes de Deus, dependente da sua direção. Senhor, o que eu faço? Não é assim que muitas vezes acontece? Enquanto está tudo uma maré mansa, a gente não pergunta nada para Deus, tomamos as nossas decisões. Sou dono do meu próprio nariz.
Aí vem aquela velha história: eu tenho Espírito Santo, mas não houve o Espírito Santo. Aí Deus coloca um espinho na nossa vida para nos acordar, e o melhor, para nos fazer melhores. Não acredite, por favor, não acredite que Deus permita alguns espinhos na nossa vida para nos prejudicar. Isso não é verdade. Não acredito num Deus assim. Creio no Deus que permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para simplesmente, gente, nos elevar, nos conduzir ao centro de sua vontade. Esse é Deus. Assim é Deus. Quantos espinhos te quebrantaram? Coração duro, soberbo, orgulhoso. Não peço desculpa para ninguém. Quantos corações aqui nessa noite passaram por espinhos, e esses espinhos simplesmente tocou no teu coração, é como aquela bola cheia. Puf. E uma das coisas que eu amo na Bíblia, deixa eu compartilhar com você, uma das coisas que eu mais amo na Bíblia, de que Davi menciona muito isso. Ele fala muito do coração quebrantado, contrito, quebrado. Aí numa palavra fantástica, ele diz assim: há um coração quebrantado, contrito, rendido, quebrado, Deus não despreza. Deus ama corações quebrantados. Por quê, pastor? Corações quebrantados geralmente se achegam mais a Deus. Corações quebrantados geralmente passam a se render a Deus. Quantas vezes os espinhos baixaram a tua bola? Quantas vezes? Tu achava que era tudo? Lembra? Estava lá em cima. Tu estava lá em outro patamar. E agora está lá embaixo. Quero dizer que a roda gira. A gente precisa aprender que os espinhos são para nos amadurecer. Os espinhos são para te fazer melhor. Não acredite num evangelho, por favor. Não acredite no evangelho que só vai te conduzir a maré muito calma. Eu li outro dia que diz o seguinte: maré muito calma nunca fez marinheiro bom, gente. As pessoas mais amadurecidas são justamente aquelas que suportaram os espinhos da vida. As pessoas mais amadurecidas que têm experiências para contar. Pessoas abençoadoras são justamente as pessoas que suportaram os espinhos no caminho. E tem uma grande história para contar. Ele diz: me regozijo nas fraquezas. A ficha do apóstolo Paulo caiu, porque ele percebeu que as fraquezas dele, gente, isso é tremendo, mano. Ele percebeu que as fraquezas dele o conduzia aos pés do Senhor, colocava-o no seu devido lugar, aos pés de Jesus. E é ali que a gente tem que estar. Porque uma das coisas que separam piamente o homem de Deus é o seu coração orgulhoso, seu coração duro diante de Deus. Escrevi no meu esboço, eu diz assim: as dores têm nos feito correr para Deus. Percebeu que como nessa quarentena
várias pessoas começaram a pedir oração. Várias pessoas começaram a valorizar a igreja. Tem gente que nunca tinha pronunciado o nome de Deus. Aí começou a falar Jesus, Jeová, Yahvé. Coração quebrado faz milagres. Coração quebrantado faz milagres. Espinhos são necessários para a sobrevivência espiritual. Pode ter certeza. Espinhos faz parte da nossa caminhada. Eu digo para você, segundo, a oração nos leva a depender de Deus. Diga isso comigo, se você puder. Vamos. A oração nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios 12, 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. Deus respondeu a Paulo, sim. Eu acredito que Deus sempre responde a oração. Pastor, ou é sim, ou é não, ou é espere. E um dos motivos de Deus permitir espinho na nossa vida é que Ele vai nos levar a orar. A gente vai começar a experimentar relacionamento com Deus que a gente nunca teve. A gente vai começar a ter momentos de oração que a gente nunca teve na vida. A gente vai começar a descobrir a grande importância que há por trás de uma vida de oração. Já expliquei aqui o que é vida de oração, ok? Não é ficar de joelho o dia todo, não é nada disso. Vida de oração é a tua consciência de Deus na tua vida. E os espinhos naturalmente faz a gente valorizar a oração. Valorizar o relacionamento com Deus, valorizar a rendição a Deus. Valorizar esse comportamento de se achegar a Deus sempre. É um negócio assim, meio doido, meio louco. Quando você começa a experimentar o poder que a oração gera em você, a transformação que a oração gera no teu caráter, nas tuas emoções, na sua personalidade. Você começa a encarar a oração não como os tataravós encaravam. A oração era um sacrifício. Não, oração não é sacrifício nenhum. Não é sacrifício. Oração é prazer. Não tem sacrifício. Gente, sacrifício é em se encontrar com Deus. Sacrifício é em se encontrar, conversar com o Senhor dos Senhores, o dono do universo, o dono de todas as coisas, o dono da minha vida. Que sacrifício é esse? Eu vou falar para você aqui, Sérgio, eu vou fazer você comer, eu vou te dar um sacrifício hoje. Comer filé mignon, né? É por aí. Picanha, ok, eu vou te dar o sacrifício depois do culto de comer uma picanha. Isso é oração. E os espinhos, os benditos espinhos, têm levado muita gente das igrejas, tem nos conduzido a se render ao Senhor, ao reverenciar, a não encarar mais oração como algo emergencial. Não pode ser algo emergencial. Tem que ser a nossa vida. Tem que fazer parte da nossa vida. Uma palavra eu recebi de Deus aqui na segunda de manhã. Deus falou comigo claramente no meu coração, claramente. Deus falou comigo assim: eu te chamei para somente discipular esse povo. Eu ouvi essa frase
muito nítido no meu coração: eu te chamei tão somente para discipular esse povo e nada mais. Porque discipulado é relacionamento com Deus. Eu entendi. Discipulado é valorizar Deus. Discipulado é conhecer Deus, é se relacionar, é amá-lo sobre todas as coisas, é ser ensinado a direção certa. Eu pensei, é justamente isso, caramba, é isso. O que Jesus fez vários anos com os apóstolos, discipulando. E a oração é a mesma coisa. Você que veio aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Você que está me ouvindo pela internet, Deus te colocou aí para ouvir isso. Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. Em Apocalipse, o próprio Jesus diz à igreja, essa palavra é para a igreja, que se alguns não sabem: eis que estou à porta e bato. Essa palavra é para a igreja, não é para ímpio. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Isso não tem nada a ver com salvação de ímpio, isso tem a ver com igreja. A carta foi escrita para a igreja. Deus batendo a porta do nosso coração, dizendo: eu quero entrar, eu quero me relacionar com vocês, eu quero que vocês me conheçam melhor. Eu quero que vocês saibam quem eu sou de fato. Aleluia! Eu só conheço alguém me relacionando com esse alguém. Bate na nossa porta, Jesus. Pode bater. Pode bater. Imagina eu e você escancarando essa porta do nosso coração. Guarda, pois, o teu coração um pouco dele, procede a saída da vida. Se Jesus entrar nesse coração aqui, quanta coisa boa vai sair para a vida. Quanta direção boa vai ser para a vida. Deus está batendo no nosso coração nessa noite. Está dizendo para nós: olha, espinho na tua vida, eu não permiti para te maltratar, não. Eu estou te chamando. O próprio Jesus tinha uma vida de oração. Hoje eu enviei um vídeo para os líderes da igreja falando sobre oração. O próprio Jesus tinha esse privilégio, esse prazer de se encontrar com o Pai. Tanto que ele disse, Lucas capítulo 22, 41 a 43, diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Jesus orando: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Opa, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Se tem alguém falando assim: estou fraco, experimenta orar. Somos fortalecidos. A gente não sabe nem como isso acontece. Não me pergunte como esse negócio acontece. Graças a Deus eu não tenho resposta para tudo. Graças a Deus não tenho. Mas de uma coisa eu posso te garantir: acontece. A força vem, o ânimo vem. Aleluia. Uma das coisas tão impressionante na vida de Jesus, que era essa dependência do Pai. Quantos escritos ali no Evangelho a gente via Jesus se ocupando, não vou falar se preocupando, se ocupando em falar com Deus. E em Lucas, olha que coisa interessante. Em Lucas capítulo 11, Jesus estava ali, fazendo seus afazeres, orando,
chega a ele um discípulo, um dos discípulos. Você falando contigo, mano. Porque se eu estivesse andando com Jesus tete a tete, como os 12, a gente sabia que ele era poderoso, poderosíssimo. E andando com ele diariamente, a gente teria a oportunidade de pedir muita coisa. Sim ou não? Sim. A geração de hoje pediria o quê? Apartamento, carro, dinheiro. Não é verdade? É. Mas esse discípulo, vendo Jesus orar, diz assim: o que ele pede? Jesus, me ensina a orar. Jesus, me ensina a orar. E é justamente aonde Jesus entra na oração do Pai Nosso. Quando você não souber como orar, como muitas vezes eu também não sei como orar, fala com Jesus: Jesus, me ensina a orar. Me conduza a orar a oração que funciona. A oração segundo a vontade de Deus. A oração que me leva para a direção do Pai. Para a gente finalizar. Eu digo, viver na graça nos leva a depender de Deus. Você pode dizer isso comigo? Não. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Toda a nossa vida. Aí você me diz: pastor, o que é viver na graça? Viver na graça é reconhecer. Obrigadão. Viver na graça é reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Viver na graça é justamente viver debaixo de uma dependência. Viver na graça é justamente viver do favor imerecido de Deus. Viver na graça é viver dependendo e dependente do agir e da vontade dele para a minha vida. Viver na graça não é mais ser conduzido pelas minhas vontades, os meus desejos. Viver na graça é simplesmente querer a direção de Deus para a vida. Viver na graça nos leva a depender do Senhor. Segunda carta aos Coríntios 12:9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus, de Cristo, repouse em mim. Que é isso, pastor? Viver assim, para que esse poder se manifeste na minha vida, é viver humilhado, não pelas pessoas, humilhado diante dele, rendido a ele, valorizando Deus, amando Deus sobre todas as coisas, ser dependente dele todos os dias. Uma das coisas que a gente faz aqui, Deus tem nos dado essa direção. A gente não faz absolutamente nada, eu não tomo decisão nenhuma. Às vezes as pessoas: pastor, e aí? Eu não tenho decisão nenhuma. Porque eu aprendi o seguinte: o imediatista come cru. Prefira esperar a resposta de Deus.
prefira esperar Deus direcionar. Quando Deus manda, ninguém impede. Se Deus te direciona, pode ir, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Viver na graça nos leva a depender do Senhor. Viver na graça é aceitar que eu tenho um Salvador com uma compaixão infinita sobre mim. Viver na graça é ser consciente de que sou perdoado dos meus pecados todos os dias. E isso faz toda a diferença para a vida. Pastor, faz. Quando eu começo a viver debaixo da graça, segura essa. Pega a visão, como diz o outro. Quando eu sou consciente da graça sobre mim, não julgo ninguém, não aponto ninguém, não falo mal de ninguém. Por quê? Porque eu sou dependente também dessa graça. Esse é o Evangelho de Jesus. Grande é Deus na nossa vida. Se a gente praticasse esse Evangelho simples, 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 simples. Eu tenho um Salvador perdoador, Ele é suficiente para mim, Ele basta. Deixa, para finalizar, quero te dar uma palavra agora. Quando você está fraco, pega isso. Quando você está fraco, o que o diabo quer que você faça é você se levantar sozinho. Vou explicar. Porque todas as vezes que você diz que vai se levantar, eu vou. Aí, qual é o teu raciocínio? Não tenho força, não é assim? É isso aí. Mas o diabo quer que você insista em levantar sozinho. Eu vou. Porque o meu coach me ensinou que eu tenho poder no meu interior. Ouviu falar sobre isso? Meu coach é a Bíblia. O diabo quer que você se ache o tal. O diabo quer que você se ache o tal. E quando eu me acho o tal, eu deixo de depender da graça de Deus. E Satanás não quer que você dependa de Deus, porque ele sabe que no momento em que a gente depende de Deus, a graça nos é multiplicada e a força vem. E a força acontece. Por isso que o apóstolo Paulo era dependente da graça a todo instante. Sempre. Algumas vezes na nossa vida, se isso tem acontecido com você, me perdoa, é profético. Se Deus colocou no meu coração para escrever e falar, Ele quer falar com a gente. Algumas vezes na nossa vida, Deus, por amor a nós, para nos ver dependente dEle, Ele tira as nossas bases naturais. Muitas pessoas crentes vivem debaixo de bases naturais, só no âmbito natural. O Deus dele ou dela é o casamento. O Deus dele ou dela é o dinheiro, é o emprego, é os filhos, qualquer coisa que seja natural. Qualquer coisa. Aí os espinhos justamente vêm nesse âmbito natural. Deus quer tirar essa base. Deus quer ser a base.
Deus quer ser a base. Deus quer ser tua base. Do teu casamento, Deus quer ser a tua base. Do teu ministério, Deus quer ser a tua base. Famílias que estão me ouvindo pela internet, Deus quer ser a base dessa casa. Deus quer ser Senhor dessa casa. Enquanto o Senhor da casa for papai, for mamãe ou os filhos, o negócio vai ter espinho por o resto da vida. Comecei a entender. Porque Deus começa a tirar algumas coisas da nossa vida. Eu amava tanto. Meu bichinho de pelúcia. Mas esse bichinho de pelúcia acabava com você. Minha faculdade, não consigo mais pagar. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a faculdade estava te desviando de Deus. E Deus tirou a faculdade de você. Deus começa a tirar por amor a você. Ele começa a tirar. Não, vamos embora. Você não sabe lidar com coisas naturais. Vou te ensinar agora. Saia do âmbito natural, entra no âmbito espiritual. Eu tenho aprendido uma coisa. Quando eu começo a valorizar as coisas espirituais, para todos aqui, quando eu começo a valorizar as coisas espirituais, Deus começa a me presentear com coisas naturais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Algumas vezes você não vai nem precisar orar, nem fazer campanha, como eu já falei aqui, rodear, o muro, qual é o nome? O muro de Jericó. Cansou. Não cai, de jeito nenhum, tá ruim, Célio, tá ruim, Rosa, não cai. Porque só está com os olhos nas coisas naturais. Aí quando o cara começa, Senhor, a minha vida é tua, eu me rendo a ti, eu me liberto dos meus pecados, eu me rendo completamente ao teu senhorio, eu quero te servir melhor. Aí daqui a pouco o muro caiu. O muro, bom, tibum. Deus quer ser honrado. Deus quer ser honrado. A Ele a honra, a glória para todo sempre. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Oh, espinho glorioso. Oh, Deus chamando o seu povo nesses dias. Ontem a gente viu pelos noticiários uma nuvem de milhões de gafanhotos. Estava na África, agora os bichinhos começaram a invadir ali a Argentina, começou a pegar ali o Rio Grande do Sul. A gente olha lá, México, o terremoto veio, tremeu tudo, morreu gente. Sinais, espinho, Deus chamando o seu povo. Deus conclamando o seu povo, venha a mim, venha para mim, se rendem a mim, eu quero um relacionamento com vocês, eu preciso, vocês precisam me conhecer. Deus sacudindo de joelhos,
eu afirmo, Deus colocou o mundo de joelhos para mostrar quem são vocês. Vocês são apenas criaturas. O poder pertence a Deus. A Ele é honra. A Ele é tudo. Deus. Deus. Voltem-se para Deus. Depender desse Deus. Não é ter medo de Deus. Quem se relaciona com Deus, filhão, quem se relaciona com Deus não tem medo de Deus. Que medo de Deus? O quê? Aqui não tem ninguém que tenha medo de Deus. Quanto mais, o lance é o seguinte: quanto mais você se relaciona com Deus, mais você percebe maravilhoso Ele é, maravilhoso Ele é, maravilhoso Ele é, bondoso Ele é, misericordioso Ele é, gracioso Ele é, meu amor, meu Deus, Deus. É isso que Deus quer de nós. Se chegar a Ele, depender dEle, de chorar. Às vezes dá vontade de arrancar os cabelinhos. Eu sei, eu passo por isso quase todo dia, eu sei. Mas não deixe de viver debaixo dessa dependência. Venha o que me aconteceu, eu sou teu, Senhor. Minha vida é tua. Minha vida é tua. E que o Senhor nos abençoe. Amém e amém. 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 Você pode se colocar de pé.